Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Adetag, eu sou o pastor Georgito. Nós estamos aqui no Areal, na Avenida Águas Claras, QS número 7. E nós somos a Assembleia de Deus do campo de Taguatinga. E nós temos aqui a única pretensão de anunciar o reino de Deus. Nós estamos aqui com a única pretensão de levar vida e paz e vida com abundância, né? Nós estamos aqui com o único intuito de fazer esse comentário da Escola Bíblica Dominical para trazer, na verdade, a consciência daquilo que está próximo a acontecer, para que nós possamos estar livres, na verdade, dos acontecimentos que nós vamos detalhar agora nesse pequeno comentário com você. Fique conosco, é algo de 30 minutos, nós não vamos nos estender muito, é um resumo dos resumos, né? Mas é uma porção muito especial, que vem da parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na lição 9, a lição 9 vai falar as duas bestas da grande tribulação. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e nós estamos na lição 9, nós estamos findando mais um trimestre, né? Nós já estudamos algumas outras passagens, e cada dia que nós avançamos no livro de Apocalipse, nos estudos das lições, nós vamos percebendo que o livro de Apocalipse não é aquilo que muitos imaginam, né? Que é um livro místico, que é um livro fechado, que é um livro não revelado. Mas quando nós vamos entendendo, vamos lendo e relendo, vamos compreendendo, o Espírito Santo vai abrindo, a gente vai ouvindo comentários e vamos, na verdade, nos aprofundando no estudo e as coisas vão ficando patentes aos nossos olhos e o nosso coração é inundado por uma paz e isso é algo fantástico, isso é algo fantástico. O nosso texto áureo, 1 de João capítulo 2, verso 18, nos diz assim: Filhinho, é já a última hora. E como já ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então nós vamos ver aqui o texto áureo, o texto de ouro, o apóstolo João, antes mesmo de estar confinado na ilha de Patmos, ele já começa a anunciar o prenúncio do arrebatamento da igreja, né? O findar das coisas neste mundo, nesta terra. A verdade aplicada nos diz o seguinte: Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. Por que Jesus fez isso? É preciso nós analisarmos essa verdade aplicada. Jesus, ele vai dar livramento ao seu povo, àqueles que creem. Ele como rei, como senhor da terra, aqueles que o amam e o buscam, Jesus então ele intenta livrá-los de toda a condenação, de toda sorte do mal ou sofrimento. Então Jesus ele se levanta aqui como nosso guia, como nosso consolador, como nosso libertador. Ele que é o nosso justificador dentro de todas as coisas. Então Jesus ele aparece aqui nos dando, na verdade, uma profecia para que a gente possa estar atento aos acontecimentos e isso nos dê substância o bastante para que a nossa fé ela seja, na verdade, abastecida, ok? Essa lição tem 3 objetivos: mostrar quem são as duas bestas da grande tribulação e destacar as características do anticristo e falso profeta, e expor o sistema de governo na grande tribulação, a qual vai ser instaurado e vai ser, na verdade, aplicado. O nosso texto de referência, Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2, 11 e 12. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curados. Louvado seja o nome do Senhor. E ao lermos a primeira mão, à primeira vista, nós percebemos que realmente é algo, né, que se nós não deixarmos
sermos instruídos, né, sermos, na verdade, ensinados, nós não teremos a compreensão devida sobre os assuntos que aqui são tratados e serão tratados, ok? Então, queridos, nós vamos então entrar no primeiro momento dessa revista para que a gente possa estar entendendo. Como um resumo, né? Nós vamos falar da besta do Apocalipse, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, e vamos caminhar para a conclusão da nossa lição, ok? Primeiro, deixa eu lhe falar sobre a questão da pretensão do anticristo. O anticristo que é Satanás, né? Embora derrotado lá no Apocalipse 12, nós já vamos ver, na verdade, que Jesus ele vai descortinando a sua derrota. Ele ainda recebe uma permissão, ele ainda tem uma autorização, por assim dizer, né, para perseguir a igreja. Nós precisamos entender aqui, no decorrer da lição, nós compreendemos que existe duas igrejas. Existe a igreja fiel e existe uma igreja, na verdade, infiel neste momento. Uns que adoram a Jesus, né, não se rendem ao anticristo, mas eles também estão agora pela graça estendida de Jesus na grande tribulação. E existe a igreja a qual está adorando a besta, esse quarteto, na verdade. Porque Satanás ele vem com o intuito de imitar, né? Na verdade, um simulacro daquilo que é Jesus. Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a igreja genuína na terra. O anticristo ele vem também, o anticristo, o falso profeta, a besta e a segunda besta, que também representando assim a questão da igreja, ok? O dragão quis ser igual a Deus, numa tentativa de imitar a Deus Pai. A besta que surge da terra, o anticristo tentará imitar Jesus Cristo. Como os filhos encarnou-se, morreu e ressuscitou. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e um simulacro de ressurreição. Muito parecido, tentando, na verdade, ficar ao lado, né, à mesma altura, na verdade, de que Cristo Jesus no grande Gólgota, onde ele venceu a morte, onde ele justificou a todos quanto, na verdade, confessarem o seu grande nome. A grande meretriz, a falsa igreja, é uma imitação da mulher celestial, da noiva do Cordeiro. A igreja fiel, onde quer que um poder civil despóstico dê as mãos a uma religião falsa. Nós já vimos, na verdade, nessa condição, a mulher vestida de sol, uma coisa gloriosa, sobre a lua, onde representa poder e autoridade, né? E gestante, ou seja, né? Que vai gerar, na verdade, o filho. Então, queridos, nós precisamos olhar nesse tempo, nesse modelo da nossa revista, o tempo da aparição do anticristo. A igreja, ela precisa, não que ela vá passar pela grande tribulação, mas o tempo da aparição do anticristo, porque, como já estudamos, há uma agenda, e ele vem cumprindo essa agenda. Assim como a igreja também será arrebatada, e há um propósito, na verdade, uma promessa bíblica para nossas vidas sermos arrebatados, nós precisamos também entender a agenda do anticristo. Porque o anticristo ele vem de maneira paralela, tentando imitar e confundir a muitos. E confundirão a muitos, porque no final dos tempos o amor de muitos haverá de se esfriar. Muita contradição hoje no meio teológico. Muitos levantes contra as igrejas, na verdade, instituídas na terra, né? Então é preciso que a gente esteja atento a todo acontecimento. E como é isso? Nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada em todo dia, em todo tempo, em cada porção de tempo que nós possamos ter, ok? Então o tempo da aparição do anticristo, né? Esse mistério da iniquidade já está operando, né? Esse ministério da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, né? Ele vem, assim, o anticristo, ele vem como uma pessoa. Ele encarnará o poder dos reinos do ímpio, né? O tempo todo pode ser Satanás. Então, assim, ele vem na figura de Satanás, e Satanás também precisa encarnar. Ele quer imitar a pessoa do Espírito Santo sobre a Maria, sobre a Imaculada, né? Maria, e a gestação de Jesus Cristo. Então ele vem tentando fazer essa igualdade, ele vem tentando, na verdade, dessa mesma forma. Então ele emergirá no breve tempo do fim, ou seja, é um curto espaço de tempo. A Bíblia vai nos mostrar isso dessa forma. A apostasia
2 Tessalonicenses 2 e 3, né? A grande tribulação, Mateus 24, 21 e 22. A revelação do homem da iniquidade. Voltamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. O pouco tempo de Satanás que nos fala em Apocalipse, capítulo 20, verso número 3. Então, o tempo da aparição está descrito nesses versículos, Mateus, Apocalipse e Tessalonicenses. É preciso que nós desçamos na leitura bíblica do livro completo, para que a gente possa ter um entendimento melhor, um entendimento mais amplo, para que tudo isso seja, na verdade, descortinado de nós, ok? Então, o anticristo, como eu estou falando, ele vem de várias facetas, ele vem com várias máscaras. O anticristo, ele já é revelado ao livro de Daniel. Quando nós lemos Daniel 7, 1 até o 18, o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos. Foi aquilo a leitura que nós fizemos do texto de referência. Leão, urso, leopardo e outros terríveis. Os impérios babilônico, médio-persas, grego e romano. Ou seja, cada leão representa um, urso, um outro reino, leopardo, outro reino, e Roma também um outro reino. Então nós vamos ver que, por exemplo, os romanos eles tinham, né, a águia dourada, e essa águia ela é o estandarte de Roma, das tropas romanas. E isso é preciso que a gente entenda esse tipo de coisa. Daniel vai nos falar sobre isso. Daniel, no capítulo 7, versículo 21 ao 25, nós vamos ver Antíoco Epifânios profanando o templo quando consagrou ao deus grego Zeus e mais tarde sacrificou porco no altar do templo. Então nós vamos ver Daniel, na verdade, trazendo essa personificação, está registrado ali, para que fique, na verdade, concreto em nossas vidas, para que a gente entenda, na verdade, o livro de Apocalipse. É fundamental isso. O anticristo nas cartas do apóstolo João, ele é descortinado, ele é apresentado, né? Ele é mostrado de maneira para que a gente possa ficar atento àquilo que possa estar surgindo no final dos tempos e nós não venhamos ser enganados. A definição da palavra anticristo ela tem a igualdade de Cristo substituto ou um Cristo rival, ou aquele que compete, né? Aquele que quer ser igual, ou maior, né? E desde o princípio ele quis isso, né? Ele usurpou colocar o trono dele acima do trono de Deus, e nós sabemos que ele foi, na verdade, desmascarado e expulso dos céus. Ele será um adversário jurado de Cristo. Então, assim, ele será esse adversário, ele quer se levantar como adversário, não que ele tenha condição de ser adversário, de competir, né? De ter, na verdade, essa afronta. Não, não tem isso. Mas ele é assim que ele se apresenta. Então, 1 de João, capítulo 4, verso 2 a 3, o termo anticristo é usado em um sentido impessoal. É essa figura de linguagem que nós utilizamos. Mas quando nós vamos ver em 1 de João, capítulo 2, 22, e 2 de João 7, João refere-se ao anticristo de uma forma pessoal. Mas João vê o anticristo como ele vê o anticristo como uma pessoa. Ele vê o anticristo como uma pessoa. E o anticristo ele vai encarnar como uma pessoa, né? Ele vai encarnar como uma pessoa. Uma pessoa, e da maneira que João coloca, uma pessoa que já está presente. Ela já é nascida, ela já está operando no tempo de hoje, ok? Então, queridos, o entendimento de João sobre o anticristo, para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim, como expressão máxima da oposição a Cristo e sua igreja. Então, assim, João, ele mostra os enviados, na verdade, do anticristo. Assim como nós tivemos Paulo, Pedro, João, Enoque, Davi, nós tivemos todos esses grandes homens bíblicos, o anticristo também, em todo o tempo, ele levantou-se pessoas. Hitler, nós podemos dizer que Hitler ele é um enviado de Satanás, querendo, na verdade, dizimar o povo judeu. Ok? Então, assim, nós vamos entender que o anticristo, então, ele tem essa personificação como homem do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Tessalonicenses essa condição. Ele surgirá de uma grande apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Né? Ele será uma pessoa, está escrito no versículo 3, será objeto de adoração, é a igreja infiel que vai estar na terra adorando o anticristo. Usará milagres falsos, e o povo vai ser arrebanhado por isso,
porque o povo está sedento. A igreja atual, ela não tem vivido um tempo de milagres. Nós estamos impondo as mãos e o milagre parece que foi cessado da terra. São muito poucos milagres que têm sido acontecido no nosso tempo. E esse milagre, quando vir no falso profeta, muitas pessoas vão adorar a ele, vão emergir, vão congregar para essa igreja infiel, né? Então ele será objeto de adoração, versículo 4. Usará milagres falsos no versículo 9 e só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. Aqui é a característica, versículos 6 e 7, que nós estaremos arrebatados, nós não estaremos mais na terra, porque ele só vai ter essa liberdade de atuação quando a igreja for arrebatada. A noiva do cordeiro foi tirada da terra. Aí ele vai utilizar. Vai se levantar uma outra igreja, uma igreja fiel? Vai. Daquelas pessoas, na verdade, que conheceram a palavra, mas não deram, na verdade, a mudança. E acabaram ficando. Elas vão negar o anticristo e vai, na verdade, se reunir como igreja fiel, buscando, na verdade, a salvação pelo seu derramamento próprio, derramamento de sangue, e pela misericórdia da graça de Cristo, que é estendida até o tempo da tribulação daqueles que ficam. Então, negam o anticristo, não aceitam a marca do anticristo. Perceba isso também, nós vamos ver isso, né? O anticristo, assim como Jesus selou com o Espírito Santo aqueles que o confessam, o anticristo também vai colocar um selo naquelas pessoas. A quem não aceita o selo do anticristo, ele vai ser perseguido. Essa é a igreja que vai ser constituída nesse tempo, né? E por fim, será totalmente derrotado por Cristo, lá no versículo 8 de 2 Tessalonicenses, ok? Então nós vimos aqui a descrição do anticristo. Então assim, tendo a descrição do anticristo, nós precisamos olhar agora o mundo, para que a gente possa ver a agenda do anticristo sendo cumprida no mundo. Nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos indo à rua evangelizando, as igrejas estavam as portas abertas, cultuando a Deus, convidando pessoas, lançando vídeos como esse na internet para que você possa, na verdade, entender, compreender e seguir ao Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e derramou seu sangue para justificar a muitos. Mas nós vamos ver que o anticristo ele vai ter uma ascensão que dará num tempo de muita turbulência. O mundo vai estar agitado em muitas turbulências. Sabe, a Rússia e a Ucrânia, que estão em guerras, o pessoal está em guerra, em meio a convulsões que estarão acontecendo. Daí é o texto bíblico do versículo 1, né? Vi emergir do mar uma besta. O que significa isso? As águas do mar são multidões, são as nações, são os povos, na sua turbulência política, né? Social. As águas são símbolo de nações, não regeneradas em suas agitações. Isaías 57:20 fala disso. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, em um beco sem saída. Ele emerge desse caos e não haveria de nascer de uma outra condição. Ele emerge desse caos, o mundo está em caos, os homens estão perdidos. O pequeno chifre que Daniel vê é o homem da desolação citado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, é o anticristo citado por João. É a besta que emerge do mar, são a mesma pessoa. Esses personagens encarnou-se na figura do imperador, dos imperadores romanos, de Domiciano. As mesmas figuras, elas já tiveram seus prenúncios, na verdade, já arrebanharam alguns seguidores. Então, amados, o anticristo ele vai surgir dessa forma e desse modelo. Nós vamos ver que ele se levantará num contexto de grandes convulsões, de convulsões naturais, não só políticas, terremotos, epidemias, fomes, pestes, né? Ele aparecerá num tempo de grande convulsão social, será um tempo de guerra, rumores de guerra, onde reinos se levantarão contra reinos, o mundo será um campo de guerra. A união dos estados, aí a moeda única, elas já estão se alinhando. A agenda, essa é uma agenda, querido, que irá se cumprir. E nós não temos como sim fugir delas. Ele surgirá oferecendo soluções aos problemas mundiais. E esses problemas, eles precisam estar em baila, precisam estar, na verdade, na sua decorrência, para que ele possa apresentar as possíveis soluções. O anticristo, ele vai incorporar todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Aqueles impérios que nós falamos, Roma, Babilônia, Medos persas e tanto outros, ok? Daniel viu 4 animais ferozes representando 4 reinos. A força anticristã foi vista por Daniel
como 4 animais que dominam, quatro nações que dominaram o mundo, que tiveram seu apogeu sobre o mundo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Falamos sobre isso. O anticristo, ele vai incorporar todo o poder dos impérios anticristãos. Então ele vai vir com toda essa pompa, com todo esse poder. E esse falso profeta é a mente de Satanás. Ele vem com a mente de Satanás, ele vem tentando buscar isso. Ele terá a ferocidade do leão, a força do urso, a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governo do mundo, de mundos atrás, de tempos atrás. Então fiquemos atentos a essa postura a qual nós devemos estar nos posicionando. O anticristo, ele agirá no poder de Satanás. Satanás dará poder. Satanás é o dragão, né? E ele dará poder ao anticristo. Então o anticristo vai manifestar-se com grandes milagres. Ele vai fazer milagres porque ele vai receber poder para isso. Ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural. Ele vai querer, então, de uma maneira, de um simulacro de ressurreição, de uma pessoa que foi morta e voltou à vida, tornou a vida, né? Mas não venceu a morte, porque ele não tem como vencer a morte. Só nosso Jesus, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno nas suas mãos. Só ele conseguiu esse tipo de coisa. Então nós vamos ver, queridos, que esses personagens anticristãos, eles insurgiram-se em tempos atrás. Podemos citar aqui os imperadores: Galba, Otto, Vitélio, né, Vespasiano, Nero, né, um dos perseguidores da igreja. E tudo aquilo que se levanta contra a igreja. Se você se tem se levantado contra a igreja, eu quero te dizer que tu tem sido instrumento de Satanás. Tu tem sido instrumento do anticristo para poder assim tentar não deixar que as portas da igreja prevaleçam. E isso é impossível você conseguir, na verdade, adentrar e profanar a igreja, a noiva do Cordeiro. O anticristo, então, ele vai realizar grandes milagres, já falamos sobre isso. O anticristo, ele vai governar com força, e essa força vai ser dada por Satanás, não é por Deus. Apocalipse 13, versículo número 2. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na verdade, quem dá esse poder, então, é Satanás, ok? O anticristo, então, querido, ele vai fazer com que todo o mundo, na verdade, converjam para ele para poder o adorar. Então vai ser estabelecido aqui, nós estamos vivenciando o reino, na verdade, do anticristo. Esse é um momento cruel, nós estamos num momento dentro da tribulação. O anticristo vai se tornar irresistível com as suas soluções, com as mentiras, né, as falsidades que ele vai colocar. Ele vai enganar a muitos. Ele será objeto de adoração em toda a terra. A adoração do anticristo é a mesma adoração a Satanás. Adorar o anticristo e adorar Satanás é a mesma coisa. Então nós precisamos entender essa conduta, né? Então nós vamos ver que o satanismo, o ocultismo, a nova era, a adoração de ídolo, a necromancia, né, o humanismo, né, idolátrico, nós vamos ver que tudo isso é apenas uma agenda que tem sido cumprida. Nós vamos ver que as agendas governamentais que vêm tentando implantar, na verdade, desfavorecer a família, isso tudo é um plano, na verdade, orquestrado por aquele que haverá de reinar nesse período da grande tribulação. Então o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Aos remanescentes que aqui ficarem na terra, aos remanescentes que não forem arrebatados, eles constituirão a igreja da grande tribulação. Eles serão salvos, alguns. O texto bíblico nos revela isso. Mas será debaixo de muita luta e muita perseguição. E nós precisamos estarmos prontos e aptos para sermos arrebatados nesse primeiro arrebatamento da igreja. Então a adoração do anticristo, ela será universal. Universal. A segunda besta, né, seduzirá o mundo inteiro e adorará para que eles possam adorar. Ela vai seduzir o mundo inteiro para que ela possa adorar a primeira besta. Nós vamos ver esse conceito, né? Percebam que essas bestas que levanta do mar, essa condição de chifre, de diademas, né, que tem sobre a testa, elas são essa representação de poder, de autoridade, de força, né?
Então essas representações de diadema, de chifres, ela vem dando, na verdade, o entendimento é esse. É força e poder com o qual eles se levantam em meio a um mundo no caos. Então a segunda besta usará também a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta, ou seja, ela vai selar os seus, né? Na mão direita, né? Ou na testa, né? São os dois lugares. Então, assim, haverá uma marca, haverá, na verdade, um controle, né, seletivo. E nós vamos ver que em meio a pestes, a fome, a epidemia, né? Nós estudamos na lição passada que o mar já foi afligido, que a vegetação já foi afligido, que os homens já estão sendo perseguidos. Então, o mundo ele está em uma condição totalmente deplorável. Perceba que hoje existem pessoas que não conseguem ganhar o bastante para se sobreviver. Imagine quando, na verdade, uma terça parte da vegetação ela for queimada. Imagine quando esses eventos começarem a acontecer, que as águas do mar e um terço de toda a nau também serem, na verdade, afetadas. As águas naturais também serão afetadas. Percebam, então, que são eventos que são conduzidos. João vê como se fosse um grande monte em chamas sendo atirado no mar. Mas percebam que os eventos, né? Um acontece no mar, outro acontece nos rios e outro acontece nas vegetações. Então parece que são pontos efetivos que são lançados como pragas teleguiadas para que possa afetar a terra, para que possa destruir a nossa casa, a nossa morada aqui na terra. Então a manifestação do anticristo ela é real, ela é verdadeira e nós precisamos aprender. A sua presente dissimulação e a futura revelação. O apóstolo Paulo, queridos, já nos falou que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Precisa de interpretação esse texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 7? Não. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, Satanás ele age de uma maneira totalmente dissimulada. Ele age sim, ele tem agido na terra, porque ele é o príncipe desse tempo. Mas ele não tem total liberdade para poder agir. Mas com o arrebatamento da igreja, com a saída do Consolador, o Espírito Santo, né? Aí sim nós vamos ver que ele vai ter liberdade e poder. É esse o poder que ele vai receber para assim poder fazê-lo no seu reino, né? Então, é Jesus, essa pessoa, é o Espírito Santo, ok? O anticristo e o número da sua identificação. Esse número da identificação, ele já é patente a todos nós, né? É o 666, e ele fica patente a essa conduta. O anticristo, querido, ele vai ser limitado. O anticristo tem um poder limitado, visto que o poder mata os santos, mas não vencê-los. Ele pode matar, mas ele não pode, na verdade, usurpar a sua alma, requerer a sua alma. Ele não pode, na verdade, fazer com que eles, na verdade, sejam lançados no lago de enxofre, né? Seja lançado no inferno. Não. Ele tira suas vidas. E essas vidas que estiverem aqui, que forem tiradas, forem cegadas pelo anticristo, elas serão, na verdade, levadas aos céus, e essas mesmas vidas são elas que, no livro de Apocalipse, aparecem pedindo justiça, né? E perguntando até quando. O anticristo tem um poder limitado. Quando o seu tempo acabar, ele mesmo será lançado no lago do fogo. Então, o tempo dele é limitado, esse pouco tempo que será dado a ele. Então, haverá uma total destruição. E aí nós podemos dizer que chegamos ao fim da história da humanidade, mas nós temos uma eternidade com Cristo, promessas bíblicas, embasadas para nossas vidas e todo aquele que crê. Então Jesus o matará com um sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8, 25. Não será mão humana que vai destruir, que vai quebrar Satanás. Não. Serão mãos espirituais. E nosso Deus, ele é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim. Daniel, capítulo 7, verso 26.
O anticristo será lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Glória a Deus pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Só Cristo pode pisar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, essa promessa foi nos dada. Aqui em Apocalipse, nós estamos vendo a descrição, na verdade, 1 Coríntios 15, 24, 25. Nós estamos vendo a descrição, na verdade, daquele que vai pisar a cabeça da serpente, né? Satanás. A igreja selada por Deus, Apocalipse 9, 11, preferirá a morte à apostasia, e assim vencerá o dragão e o anticristo. Apocalipse 12, 11. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Estes reinarão com Cristo para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meu tempo acabou. Eu quero apenas pedir a sua ajuda para que você divulgue, para que você mande o link, para que você dê um joinha, para que você faça comentários, né? Eu tenho deixado aí à disposição de vocês para que vocês possam interagir, para que vocês possam até mesmo fazer perguntas, né? Para que vocês possam ofertar na igreja, na obra de Deus, para que a gente possa continuar levando essa palavra com esse canal aberto, com os nossos missionários do Piauí, que é onde nós estamos com uma demanda, né, com foco ali no Piauí, onde eles estarão até agora, aqui em junho, julho, agora eles virão do Piauí para cá para poder conhecer as igrejas, a nossa igreja local, tá? Eu peço as orações dos irmãos, eu oro por todos aqueles que acessam o canal e que Deus possa assim nos abençoar. Então não esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha aí, oferta na igreja, dá uma oferta para a igreja, né? Faz uma oferta missionária, uma oferta de sacrifício, e que Deus possa assim te abençoar ricamente. Que Deus em Cristo abençoe. Eu fico por aqui. A paz do Senhor.